Boa noite a todos. Parabéns aos que vieram, né? Um feriado, com tanta coisa acontecendo. Se não me engano, é a abertura dos Jogos Paralímpicos, né? E o pessoal aqui, fielmente, que possamos realmente tirar muito proveito desse momento. Como foi anunciado pela Vânia, o tema seria outro e a palestrante seria a Eliane Rosa Silva, mas ela não pôde estar. Então, sempre um de nós tem alguma carta na manga para, nessas situações, poder substituir. E essa foi uma palestra que eu fiz a pedido do Centro Espírita Herculano Pires, quando há uns 2 ou 3 meses atrás eles escolheram naquele mês grandes escritores espíritas para homenagear, e cada semana seria um. E no meu caso me pediram para eu falar sobre a Ivone. Eu não conhecia muito. A gente conhece, mas não a ponto de poder falar sobre a vida da pessoa. Então eu me mergulhei, estudei um pouco e descobri uma alma belíssima. Descobri uma vida exemplar. Que aí eu trago para compartilhar, né, com todos, não apenas com aquela curiosidade da gente conhecer a biografia de um autor espírita, mas também para dela extrair exemplos de vida, de fé, como a gente vai ver ao longo de toda a história dela. E a gente vê como que o amor perfeito do Pai nos propicia todas as oportunidades de evolução, de resgate, da gente encontrar o caminho, não é? Para o amor, como Jesus ensinou. Então, vamos conhecer um pouco a Ivone. Eu fui buscar informações da vida dela numa obra que, inclusive, esse livro está na nossa biblioteca. As meninas da biblioteca estão ali, não é? Quem tiver interesse e quiser ler um pouco mais, vale a pena, é um livro fininho, escrito por um amigo da Ivone, Augusto Freitas, que foi conhecê-la já quase no final da sua vida. Mas teve assim, momentos preciosos com ela e dedicou esse livro, que na verdade no título original é O Voo de uma Alma. Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma. Então, o que a gente vai ver, quem foi Ivone? Ivone nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, que data linda de nascer, né? Dia de Natal, na virada do século XX. Nasceu num pequeno sítio, que na época era Rapaquejo, uma vila, Vila de Santa Teresa de Valença, que atualmente é uma localidade do estado do Rio de Janeiro, chamado Rio das Flores. Então, pelo seu próprio nascimento, já se vê qual foi o seu projeto reencarnatório de humildade, porque ela nasceu no seio de uma família muito humilde, num local muito simples, no início do século XX, que num vilarejo desse tipo, podemos imaginar, não é? Como ainda tudo era tão... A moda antiga, como tudo era tão simples no interior do Brasil. Então, a Ivone tinha como pai o seu Manuel José Pereira Filho. Ele era comerciante, funcionário público, na verdade. E a mãe Elizabeth do Amaral, que era, como na época se podia esperar, uma senhora de prendas domésticas. Uma mãe com filhos a cuidar da sua família com todo esmero. E a ocupação da Ivone durante toda a sua vida foi de médium e de costureira, para sobreviver. Desencarnou em 9 de março de 1984, aos 83 anos. Né? Então, Ivone teve uma vida longa e uma vida inteiramente dedicada ao próximo. É impressionante. Desde muito cedo, ela
foi devota de Maria. E a gente vai descobrir na sua história que a mãe também, a mãe de Ivone, tinha uma devoção grande por Nossa Senhora. E quando a Ivone nasceu, logo aos 29 dias de nascida, esse fato foi até aqui relatado pelo Enaldo, quando ele comentou sobre a obra de Ivone, a obra dele, Memórias de um Suicida. E eu vou citar agora, mas deu aquele branco. Então, esse fato é conhecido, que aos 29 dias, ela foi dada como morta. Porque ela sofria daquela doença que a gente conhece, ouviu falar, chamada catalepsia, em que a pessoa tem todos os sintomas, toda a aparência de quem morreu. Mas ainda não aconteceu a morte cerebral, né? E ela foi dada como morta, o bebezinho, e chegaram a encomendar o caixão de bebê, de anjinho, como era típico daquela época. Mas a mãe diz que ela tinha uma intuição de que ela não estava morta. E tinha uma fé muito grande em Maria. E enquanto tentavam vestir o bebê com aquela roupinha do enterro e colocar nele uma coroazinha de flores, a mãe orava fervorosamente, pedindo a Maria que devolvesse a vida à sua filha. Então ela observa que ao colocarem a coroa na testinha, né, um ponto daquele espinhozinho de rosas feriu a pele e sangrou. E aí o bebê chorou, né? Deu aquele suspiro, assim, chorou, e todos perceberam que realmente ela não estava morta. Então, naquela época, a mãe deve ter ficado ainda muito mais fervorosa com relação a Maria. E assim já começa diferente a vida da Ivone. Aos 4 anos de idade, ela já dizia, olha que 4 anos, gente, é uma criancinha ainda muito bebê, né? Mas ela já dizia que conversava com os espíritos. E a família era espírita. O pai dela era um espírita fervoroso. Então, não achou estranho aquele fenômeno, nem tratou aquilo como nada extraordinário, nem de outra maneira, né? Mas como algo natural. E ela pôde, então, dar abertura a essa comunicação com o mundo espiritual, desde tão cedo. Os espíritos amigos que, desde o início, se manifestaram junto a ela, era um espírito de Charles, que tinha sido seu pai numa vida anterior, inclusive em outras vidas também. Eles tinham uma história de muitas existências juntos. E Roberto de Canalejas, médico espanhol do século XIX, né? Mas que também tinha tido uma experiência encarnatória junto com a Ivone, como a gente vai ver a seguir. E Ivone, ela sempre foi uma criança muito quieta, tristonha, melancólica, desde o início da sua existência. Não trazia alegria, como é natural das crianças, né? E era pela fragilidade da saúde, ao sofrer dessa doença, ela foi levada a ser criada pela avó. Mas assim, ela era tímida, né? Muito deslocada dos ambientes, era como se ela fosse um peixinho fora d'água. Era aquela criancinha frágil. E por conta disso, a avó, né, aos 8 anos, ela teve um novo ataque de catalepsia, e a partir daí ela tomou um contato mais intenso com a doutrina. Porque durante aquele ataque, ela teve a experiência de desdobramento e pôde, né, entender já o que se passava com ela. Até os 10 anos, ela viveu com a avó paterna, porque a mãe tinha que cuidar, se dedicar às outras crianças, não podia dar a ela a atenção devida. E assim foi a sua primeira infância. Aos 12 anos, Ivone ganha de presente as 2 obras de Kardec. Imagine isso nos anos 1912, né? O espiritismo chegando ao mundo. Mas o pai de Ivone
como espírita, ele presenteou-a com essas duas principais obras, que são as principais para todos nós que queremos conhecer a doutrina. Ao falar nisso, eu me relatei um caso que uma das minhas tias contou, que no interior aqui de Alagoas, na época do meu avô e do meu pai criança, não sei se o tio vai lembrar disso, o meu avô tinha o Evangelho segundo o Espiritismo e guardava ele trancado no cofre de casa. Não sei dizer, porque não tive a chance de perguntar, se era por achá-lo tão precioso, se era porque talvez não fosse algo muito aceito na comunidade, ou por quê, mas eu achei muito curioso o fato, né, de naquela época, nas segundas décadas do ano 1900, o Evangelho na casa do vovô ser guardado dentro do cofre. Mas a Ivone leu, estudou, porque ela era inteligente. A maioria de tudo que ela aprendeu de forma autodidata. Era uma pessoa que não teve oportunidades. Você vê que ela veio com um projeto de reencarnatório, de ser podada nas chances de alçar voo, nos estudos e em outras coisas, mas só focar no trabalho doutrinário, que a gente vai ver em mais detalhes. Aos 13, ela começou a participar das reuniões espíritas. E assim, só teve a chance de estudar até a 4ª série por falta de condições. Ela só foi até o 4º ano primário, como era comum naquela época. Eu lembro que a minha mãe também só estudou até o 4º ano primário, mas tinha uma sabedoria incrível. E aí ela passou a se dedicar à costura, bordados, artesanatos, sempre coisas mais introspectivas, né? E rendas, flores. E aos 16, ela já tinha lido várias obras clássicas. Imagine, Goethe, quantos de nós lemos? Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle, que é, né, aquele famoso inglês que escreveu a História do Espiritismo, e outras tantas obras de grande peso, clássicos mesmo, da literatura e da doutrina. Então, na ocasião, nessa data de 14 de janeiro de 1989, em Rio das Flores, o autor da sua biografia, o Augusto Freitas, esteve lá em Rio das Flores para a inauguração do centro lá, e aí se encantou com a obra da Ivone e se tornou amigo dela. A partir da adolescência, o seu contato com os espíritos ocorria em desdobramento. Era uma coisa muito normal. Talvez ela vivesse como os médios, os grandes médios, como Chico, como Divaldo, vivem mais em contato com o mundo espiritual do que o mundo da matéria, né? Então, para ela, isso era um fenômeno normal. Atuou nos centros espíritas em vários municípios, porque o pai, como funcionário, tinha que se deslocar, às vezes mudar de cidade, e ela foi atuando naquela área toda, em torno de Minas, em Lavras, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo, que foi onde ela conheceu Chico, no Rio de Janeiro, Barra do Piraí, onde ela residiu e onde ela terminou seus dias. Ivone pode-se dizer que ela foi uma médium completa, como poucos médiuns que a gente tem conhecimento. Porque ela tinha mediunidades de psicografia, de psicofonia, era passista, inclusive ela trabalhou com Chico Xavier durante 54 anos como passista, não é? Fluidoterapia. Vidente, ela era médium de cura. Ela, inclusive, as curas que ela fazia em desdobramento. Ela se deslocava seu espírito à distância e trabalhava em curas em parceria com Eurípides Barzanufo. Então, há citações de muitos casos de curas de paralisia. Era com quem ela trabalhava muito, com o Eurípides Barzanufo. Também conselheira. As pessoas que tinham necessidade buscavam a casa espírita para se aconselhar. Receitista, prescrevia
possivelmente psicografando as receitas através da homeopatia. Era médium intuitiva, premonitória, de desdobramento, de efeitos físicos e, voltando, efeitos físicos ela deixou logo de fazer, por recomendação de Bezerra de Menezes. E aí eu associo também com o próprio caso de Divaldo, porque quando a gente teve os primeiros contatos, eu era muito criança, os primeiros contatos com Divaldo Franco, que ele veio a Maceió a convite do meu pai e se hospedou lá em casa, Divaldo trabalhava com sessões de materialização. Ficaram assim, na história do Espiritismo do Estado, ficaram conhecidas essas reuniões. Mas logo depois, Divaldo falou também que por recomendação espiritual, ele não iria mais trabalhar com materialização. É porque a gente até compreende, fugindo um pouco da história da Ivone, para a gente aproveitar esse fato e esclarecer, que no início do Espiritismo é comum a gente ver os fenômenos. Porque foi através dos fenômenos que o mundo espiritual despertou o interesse dos homens. As mesas, né, giratórias, os fenômenos lá nos Estados Unidos. Então, as pessoas buscavam muito fenômenos. Isso durou até a segunda década dos anos 1900. Mas depois o Espiritismo chegou ao ponto que já não precisava do fenômeno para atrair, para convencer. A codificação estava lá, estava posta. Aqueles que tivessem o desejo poderiam acessá-la. Não precisaria mais de comprovações materiais. Então, esses médiuns famosos nesses anos de 1900 e alguma coisa, 1921 até 1930, eles foram paulatinamente ou perdendo a capacidade, como a gente conheceu na família, um de Recife, que tinha uma mediunidade fantástica, fazia cirurgias, mas acabou perdendo a capacidade mediúnica, porque ele se deixou levar pela vaidade e pela bebida. E os outros que se mantiveram fiéis, mas eles obedeceram à recomendação espiritual de não mais trabalhar com efeitos físicos, com reuniões de materialização. Foi o caso de Ivone, então ela deixou de fazer. Mas, por outro lado, é vastíssima a obra que Ivone nos deixou. No conjunto de livros publicados pela Federação, a gente vai encontrar 20 livros que desde 1926 ela escrevia, obras todas psicografadas, que só veio a publicar o primeiro deles, como o Enaldo contou para a gente aqui, em 1950. E fora esses, a gente vai ver que ela deixou muitos artigos. O livro mais conhecido de Ivone, e talvez seja assim, o que mais se leu no ambiente espírita, foi justamente Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Canto Botelho, que relata a sua própria experiência, não é? Como suicida. Então, é um verdadeiro libelo contra o suicídio. Lembrando a todos que agora, o mês de setembro ou outubro, o mês amarelo, é o mês de combate, é agora, setembro, mês de combate ao suicídio, né? A favor da vida. Então, esse livro, ele possivelmente, eu acredito, não tenho dados concretos, que ele fez muitas pessoas com ideias suicidas rever e desistir pelo detalhe do que ocorre com o espírito que desencarna através do suicídio. É um tratado, né? A Vera está aqui dizendo para a gente, e Enaldo até fez uma palestra inteira só sobre essa obra, né? Na primeira parte do livro, ela descreve os sofrimentos experimentados pelos que atentam contra a própria vida. Se todos soubessem, conhecessem o que se passa de sofrimento, desistiriam da ideia. Porque as pessoas que pensam em dizimar a própria vida, têm a ilusão de que só existe essa vida. Que morrendo vai acabar seu sofrimento, sua angústia, seus tormentos, suas culpas, seus remorsos. E, na verdade, nada disso ocorre. E, pelo contrário, o sofrimento do espírito ao descobrir o que fez, porque é o maior crime que pode haver contra a vida,
tirar a própria vida, e em consequências das leis naturais. Quem assim atua, sofre os efeitos no seu corpo espiritual, dos meios pelo qual ele usou para dizimar a vida. Se foi um tiro, e aquela cena fica cristalizada, se repetindo, até que depois de um longo período, ele vai conseguir ser resgatado, justamente por quem? Pela equipe dos trabalhadores de Maria de Nazaré, que tem todo um trabalho de acolhimento aos suicidas. Na segunda parte, Ivone realmente focaliza como se dá esses trabalhos de assistência e de preparação dos suicidas para uma nova encarnação. Então, é um livro belíssimo. Agora, eu acredito que a gente não pode recomendar assim, de qualquer maneira, se as pessoas forem muito jovens ou imaturas, porque pode até assustar bastante, choca, né? Mas, assim, para aqueles que já têm uma compreensão da doutrina, é um livro muito importante. E esse livro, a Ivone publicou, ela escreveu muito antes, mas ele só veio a ser publicado em 1955 pela Federação. Porque a primeira prova que ela mandou para a editora não deu muita importância. Na época, o Chico era o grande, o foco, né, das atenções de toda a doutrina. Então, eles não deram muita importância ao livro. Inclusive, ela recebeu de volta os seus manuscritos e chegou até a pensar em queimá-los. Porque não tinha nem onde guardar, a casinha tão humilde, não tinha um espaço onde ela botar aquele papelaço todo. Então, um dia, quando ela pensa em incinerar aquela obra, ela vê uma mão, vê com a sua visão, né, de médium, uma mão dizendo para ela não fazer aquilo. E ela reconhece como Bezerra de Menezes, que pede que ela guardasse, que não queimasse, que chegaria um momento em que ele seria publicado. E realmente foi o que acontece, né? Então, esse é o livro considerado o marco da bibliografia mediúnica brasileira. Porque detalha o processo do desencarne e o que a gente pode encontrar no pós-mortem. Mas depois vieram muitos outros livros. Ivone escreveu Nas Telas do Infinito, onde ela apresenta 2 novelas, uma atribuída ao espírito de Bezerra de Menezes e outro a Camilo Castelo Branco. São sempre romances as suas obras. E os romances fazem uma literatura muito atraente, porque ao mesmo tempo que nos distrai, todo mundo gosta de um romance, quem não gosta de ler um romance, mas ao mesmo tempo intercala o relato do romance. A gente sempre vai encontrar esse estilo na doutrina espírita, com as explicações dos espíritos sobre o que entrelaça aqueles personagens, né? As consequências de suas ações, sempre mostrando o que ocorre na vida no momento e o que ocorre no mundo espiritual, totalmente entrelaçado. Então, as histórias de Ivone são assim. Outro livro foi Amor e Ódio, não é? Enfoca o drama de um ex-aluno de Kardec, o artista Gaston de Saint-Pierre, acusado de um crime que não tinha cometido. E após grandes padecimentos, ele recebe esclarecimentos elucidativos por meio do Livro dos Espíritos. Esse é um livro pelo espírito Charles, que eu falei que havia sido o pai e também em outra vida tinha sido o esposo dela. Aí, em seguida, a gente vai encontrar a Tragédia de Santa Maria, pelo espírito de Bezerra de Menezes, que é ambientado, a história se passa numa fazenda de café, em Vassouras, no Rio de Janeiro, publicado em 57. E Ressurreição e Vida, que é um outro romance, que na verdade ele é composto por 6 contos, né, e 2 mini-romances passados na Rússia dos Czares. Porque o espírito que ditou a obra foi nada menos que o Leon Tolstói, que a gente conhece a grande obra dele em vida, Ana Karenina. Então a gente vai depois descobrir que os efeitos que na época em que Tolstói publicou o seu romance Ana Karenina,
Assim, o enfoque dele em vida era de que aquela heroína da história dele, a Ana Karenina, acaba por decepção amorosa, se suicidando, se colocando na frente de um trem. Esse efeito foi entendido pela juventude da sua época como um ato heróico, uma coisa linda. Inspirou muitos suicídios por causa de decepção amorosa. Quando ele ele desencarna e desperta na vida espiritual, ele se dá conta do quanto mal ele havia feito, sem intenção de ter feito, mas que aquela obra dele tinha influenciado muitos jovens ao suicídio. E como uma espécie de resgate, ele vem e ajuda Ivone em novas obras, aí sim já orientando contra a ideia do suicídio. Ela tem esse romance, Nas Voragens do Pecado, pelo espírito Charles. Você vê que Charles acompanhou ela desde criancinha, desde os 4 anos, que é o primeiro livro de uma trilogia dele. Relata a trágica história do massacre dos huguenotes na noite de São Bartolomeu, em 23 de agosto de 1572. É um romance também muito forte, tem cenas assim muito dolorosas, né? Mas assim, muito rico nos detalhes históricos e na explicação vista do mundo dos espíritos. Na época, a Ivone, na época dessa noite, ela viveu essa época histórica, numa encarnação anterior, como Ruth Carolina de La Chapelle. Ela viveu nessa época em que aconteceu esse fato. Você vê que as histórias de Ivone, ora ela foi também personagem, né? Ora ela está descrevendo o que os espíritos, mas sempre de uma forma muito entrelaçada. E quem melhor entenda ali, como o Enaldo, ele estava até me explicando aqui no início da palestra, de que os personagens de Ivone, eles se interconectam nessas obras diferentes, né? Uma faz referência a outros personagens, de outros romances, e a gente vê tudo com uma visão de continuidade. Deve ser muito lindo, eu não li tudo não, mas eu estou super animada para devorar todos eles. Essa obra aqui, O Cavaleiro de Nomieres, foi uma outra reencarnação, é o relato de uma outra reencarnação dela. Uma encarnação na França, da personalidade de Bette de Somerville. E o Drama da Bretanha, também passado na França, ela viveu essa outra época. Quer dizer, esses 2 livros contam partes de 2 existências dela. Ela viveu como Andrea de Guzmán, que não conseguindo suportar os embates da sua expiação, se suicida por afogamento. Ela salta daqueles rochedos que são muito famosos lá no Mar da Bretanha. Ela se joga e morre afogada. Então, o que a gente vai observar? A própria Ivone teve 2 experiências como suicida. Então, ninguém melhor do que ela para falar sobre o tema. Ela deve ter se preparado bastante para essa encarnação última, porque 2 vezes ela teve a chance e falhou. Aí são coisas que a gente fica refletindo, do que nos ensina a doutrina. São incontáveis as nossas oportunidades de nos reerguermos. A gente tem uma falha, vem uma outra falha, vem uma outra bem mais planejada e bem mais assistida, até que a gente consegue, né, a saída para aquele estado de consciência, ainda não, né, como foi o que aconteceu com ela. Nos Dramas da Obsessão, Ivone psicografou Bezerra de Menezes, 2 novelas sobre o tema obsessão. Aqueles que trabalham com as reuniões de desobsessão e as mediúnicas, é uma obra recomendada. Sublimação pelo espírito de Leon Tolstói e Charles, agora já estão aí na parceria. Também a presença dos contos do espírito Charles, um passado na Pérsia e o outro passado na Espanha. E 3 contos, esse deve ser gostoso de ler, porque contos mais curtos, né? De Leon Tolstói, passados na Rússia.
Uma boa notícia é que nós temos todos esses livros aqui na nossa biblioteca, não é isso? Confirmam, meninas? A biblioteca, ela tem pego os autores e tem completado todas as suas obras, de forma que a gente tem acesso a toda a obra. Então, quem quiser mergulhar para conhecer as obras de Ivone, nós temos todos os seus livros aí na biblioteca. A gente pega emprestado, não paga nada, faz o cadastro, leva 15 dias, se não der tempo, renova, não é isso, meninas? E temos acesso, não há desculpa para a gente não ler. Livro está caro, mas a gente aqui não tem só a livraria, a gente tem a biblioteca, que é muito importante. A gente deve estar sempre recomendando a biblioteca nos atendimentos fraternos. Às vezes eu até vou lá na biblioteca junto com quem vem para o atendimento, para escolher uma obra junto, para que a pessoa comece a compreender a doutrina. Mas fora essa obra e esse conjunto de 20 livros, a Ivone deixou assim, um manancial imenso de artigos publicados em revistas, pequenos textos, das quais eu nem vou listar tudo, que seria muito cansativo. A Família Espírita, A Luz do Consolador, que também publicado pela FEB, né, que é coletânea de artigos. Cânticos do Coração, que também é uma outra coletânea publicada no jornal Obreiros do Bem. Contos Amigos, Devassando o Invisível, o Evangelho dos Simples, o livro de Eneida, Pontos Doutrinários e Recordações da Mediunidade. Enfim, a gente vai descobrir que, veja como tudo é bem planejado. Ivone nasceu com poucas oportunidades de uma vida material favorável. Ela nasceu numa vida bem limitada. Família pobre, mas com o conhecimento doutrinário trazido já no espírito. Dizem, inclusive, no livro, o amigo dela descreve que a mediunidade de Ivone não teve que ser desenvolvida. Ela já trouxe, ela já veio com a mediunidade. Porque essa era a missão dela nessa existência. E a Ivone, então, ela foi tolhida de oportunidades. Na infância, ela queria muito estudar piano. Chegou a fazer aulas, mas teve que parar, porque o pai não podia continuar pagando as aulas de piano. Depois que o pai morre, ela, por necessidade, ela vai trabalhar no Rio, numa loja de modas. Imagina, Ivone, aquela alma simples, tímida, né, melancólica, não vendia nada. Não conseguiu ir à frente na carreira de modista ou de vendedora de moda. Então, ela só lhe sobrou o quê? Escrever, se dedicar realmente à doutrina, sobrevivendo da pequena renda que ela tirava dos seus bordados, das suas rendas, das suas flores. E a gente olha assim, tudo tem um sentido. Nada na vida da gente é sem sentido. Nós vamos ver, e ainda ela escreveu aí a Lei de Deus e muitos outros. Quem foram os amigos espirituais de Ivone? Foram tantos. Porque a gente está acostumado a ver determinados médios ter assim, 1, 2 mentores espirituais, como o Divaldo tem, a Joana de Ângeles, como o Chico teve, Emmanuel. Mas a Ivone, ela estava assessorada por uma pleiade, por um grupo de espíritos, dentre os quais, né, o próprio Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec. O Bezerra de Menezes, que foi um dos seus mentores, se apresentou a ela desde os 4 anos de idade, orientando o seu trabalho. Pelo espírito de Camilo Castelo Branco, que numa existência anterior foi companheiro dela. Pelo espírito de Tolstói, como a gente falou, Léo Tolstói, que também, aproveitando-se da sua mediunidade, tentou resgatar todo aquele, né, infortúnio que ele causou quando escreveu Ana Karenina, induzindo as jovens a suicídios. E, por incrível que pareça, poucos sabem, Frederico Chopin. Porque Frederico Chopin, apesar de ele não ter em vida, a gente contar como ele sendo suicida, nos seus relatos, ele diz que ao desencarnar, foi visto como suicida indireto. Então você vê que o traço que liga Ivone ao suicídio é forte. Tanto, ela tinha um amor tão grande
pelos espíritos obsessores e pelos suicidas, que ela tinha um caderno onde ela todos os dias lia o obituário do Rio de Janeiro. E todos aqueles casos de morreu fulano de tal, a causa suicídio, ela recortava, colava no seu caderno para orar por eles. Passou a vida orando pelos suicidas. Então, uma coisa muito linda. Continuando, também fez parte dessa equipe Arthur Conan Doyle, Roberto de Canaleiras, Eurípides Barzanufo, que contemporâneo, eu acho que, não tenho certeza se foi contemporâneo dela, mas é da região de Minas também, né? E a gente vai ver que os anos de convivência dela com Chico Xavier foram anos extremamente profícuos de trabalho. Ela nunca aceitou ser dirigente de casa espírita. Porque ela, não era por nada, porque ela dizia que não se sentia preparada. Que a sua missão era outra, era auxiliar os que precisavam. E atendia, e receitava, em desdobramento, e visitava essas pessoas doentes em suas casas. Em casa, ela costumava receber os mais humildes, principalmente os mendigos. Ora, quem já tinha tão pouco, ainda tinha o que compartilhar com a mendicância da cidade, né? Como a gente vai ver na história da Ivone, é interessante observar que a mediunidade, ela serve a diferentes propósitos, mas sempre como oportunidade. Isso é interessante enfocar, porque muitas pessoas que não conhecem a doutrina, que chegam ao centro pela primeira vez, eles vêm com grandes dúvidas, achando que a mediunidade é algo do mal. Eu estou com uma coisa ruim, e o desejo é se livrar daquilo, né? Nem sempre, na maioria dos casos que eu tenho visto pessoalmente aqui nos atendimentos, não são casos de mediunidade realmente. É por desconhecimento, por desinformação, a gente tenta orientar. Mas aqueles que a gente observa que tem tudo para ser realmente, e orienta no sentido de buscar desenvolver a mediunidade, nós ressaltamos que a mediunidade é a grande oportunidade. Se a gente, todos nós temos um certo grau, mais ou menos, de mediunidade. Mas se temos essa mediunidade ostensiva, de evidência, de psicografia, então a gente precisa pô-la a serviço do próximo, como fez Ivone. O grande exemplo. Usá-la a serviço do próximo. Porque a mediunidade também nem sempre é provacional. No caso da Ivone, a gente vai ver, ela própria atesta que a sua mediunidade nessa última existência foi a oportunidade de resgate das tantas vezes em que ela falhou. Então, foi o que eles chamaram de mediunidade provacional. Não foi uma expiação, foi uma prova através da qual ela pôde, né, se liberar dos seus débitos anteriores, consigo mesma, com a sua própria consciência. Enquanto que ela dizia-se ser uma alma peregrina do pecado. Uma alma que, ao ter pecado tanto, porque nessas histórias tem até um daqueles livros que descreve a vida dela em Roma antiga, na época do Império Romano, em que ela era uma mulher de valorização das coisas do mundo, extremamente vaidosa, extremamente, não é, ambiciosa, egoísta. Então, essa história longa de muitas encarnações, sempre falhando num aspecto e no outro, conduziu-a à oportunidade de vir com mediunidade para resgatar deixar essa história para trás. Então, como a gente lê na obra lá do Augusto Freitas, ela encarnou com muitos débitos, desencarnou dentre os bem-aventurados. Pelo trabalho que ela exerceu durante 84 anos, é uma vida relativamente longa, né? Já a mediunidade de Chico, a gente pode dizer que foi uma mediunidade missionária. Chico não veio como veio, na condição também igualmente pobre, desfavorecido, com uma série de dificuldades familiares.
Mas não como expiação, nem prova, muito menos expiação, mas como em missão. Ele veio para auxiliar, para trazer luz e conforto. Aquelas mães de Chico, quantas pessoas desesperadas procuraram Chico e foram por eles atendidas com sempre o mesmo carinho e atenção, dando provas da vida do Espírito. Foi uma missão. E Chico dizia, né, que apesar dela se dizer alma peregrina do pecado, Ivone foi uma heroína silenciosa. E a sua história de vida toda não foi uma história triste. No entanto, veja que beleza de ascensão espiritual teve essa alma. E a gente não é apenas pelo conjunto de suas obras, mas seu exemplo de vida, como uma pessoa humilde, extremamente humilde, resignada, a resignação, dedicada a esse trabalho para o qual se comprometeu vir, de auxiliar os outros, principalmente os suicidas. De fé inabalável, já estava implantado em sua consciência a fé da vida espiritual e as leis divinas. E de trabalho na caridade. Por isso que eu achei que o título da palestra seria uma alma, uma vida dedicada a Jesus. Porque essa foi Ivone. Mas não apenas pelo seu exemplo, mas, né, aliás, não apenas pela sua obra, mas por todo esse exemplo de conduta moral cristã que ela deixou para nós como legado. Nada mais justo que homenagear, né, essa alma rara, né, cuja vida foi testemunho vivo dos ensinamentos de Jesus, né? Que, aliás, essa palestra a gente fez lá no mês da mulher, no mês de maio, mês das mães. Então, eu achei uma escolha muito bonita lá do Herculano Pires, escolher a Ivone para a gente entender e conhecer a sua vida. A alma de Skoll, que foi o exemplo de uma mediunidade cristã. Agora, ela própria declara uma coisa que eu achei interessante, por isso transcrevi. Ela diz assim: as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo, devo à prática da doutrina dos espíritos, exposta por Allan Kardec, e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além. O mundo, esse mundo material, nada me concedeu a não ser o ensejo para resgatar antigas faltas. Por isso mesmo, amo essa doutrina. Sirvo-a com amor, consoante as minhas forças, e certa estou da verdade que ela encerra, pois o além tem me concedido tesouros morais e espirituais inavaliáveis. Quer dizer, não dá nem para avaliar. Que essas palavras nos tragam ânimo para todos aqueles, principalmente os que labutam no campo da mediunidade, ânimo em qualquer, né, que seja a missão ou prova que a gente programou para essa existência, porque sabemos que tudo é de forma justa e perfeita, planejado, e que não estamos sós, estamos apoiados, como foi Ivone. Então, gente, essa foi a vida de Ivone.